Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Quando a gente pensa em cultura japonesa, uma das primeiras coisas que vem na mente da gente, ou pelo menos na minha, são os samurais. Eles ficaram conhecidos no mundo inteiro como guerreiros altamente treinados e por seu código de honra. Mas o que eles eram exatamente? É isso que o vídeo de hoje vai contar para vocês. Mas antes, aquele avisinho de praxe, dá uma olhada se teu sininho está ativado, se você continua inscrito no canal. É importante tanto estar inscrito como estar com o sininho ativado para receber novas notificações de vídeos aqui. Lembrando que eles entram sempre quarta-feira às 8h30 da noite. Para ajudar aqui o canal, não se esqueçam de dar like, dislike, enfim, se gostaram ou não gostaram do vídeo, e deixar um comentário, isso é muito importante, e também compartilhar esse vídeo. Financeiramente você pode ajudar entrando pelo clube do canal, ou então simplesmente, como eu falei, dando like, dislike e compartilhando o vídeo, e principalmente deixando aí uma mensagem se você gostou ou não aí nos comentários, tá legal? Vamos então ao vídeo de hoje. A palavra samurai em japonês quer dizer servidor. Isso porque os samurais no Japão feudal eram considerados servidores do imperador. Eles também eram chamados de bushi, que quer dizer guerreiros, ou guerreiro na verdade, no singular. Só que originalmente essas duas palavras, elas tinham funções, elas indicavam funções bem diferentes. No século VIII, os samurais não eram guerreiros, e sim funcionários públicos. Essa hierarquia, ela começava com os conselheiros do imperador. Os samurais, eles eram o sexto nível dessa hierarquia do Estado, dessa hierarquia de servidores do Estado japonês. E o seu trabalho era principalmente arrecadar impostos, administrar terras e servir ao império em outras funções de contato direto com o público. A partir do século IX, o poder do imperador ele se enfraquece devido a uma série de lutas internas e os clãs mais poderosos assumem as funções do poder político. E para isso, eles começaram a cobrar impostos pesados dos clãs menores e das pessoas comuns, do povo do Japão. Esses clãs menores, eles começaram a se armar para resistir aos ataques dos maiores. Eles passaram a receber treinamento como guerreiros. Aos poucos, as funções de samurai e de guerreiros se tornaram indistintas, e as classes guerreiras, tanto dos clãs maiores quanto dos menores, passaram a ser chamadas de samurais. Os guerreiros dos clãs, eles tinham sido usados há bastante tempo como um exército do imperador para conter rebeliões sob a direção do shogun, que era um chefe militar. Eles tinham habilidades únicas de combate montado e arqueria. Com as lutas entre os clãs, depois do declínio do poder imperial, esses guerreiros, eles adotaram um estilo próprio de armas e armaduras. Todos esses elementos, então, passaram a ser associados com o treinamento de um guerreiro samurai. Na segunda metade do século XII, os samurais eles já eram vistos como um modelo ideal de guerreiro e de cidadão. Eles normalmente estavam a serviços de um shogun, do líder militar, que por sua vez servia diretamente ao imperador ou a membros da nobreza. A eles, aos samurais, era confiada a propriedade, a defesa das propriedades, tanto das terras como de pertences dos seus senhores. Ao longo dos anos, esses guerreiros eles tinham ganhado poder militar e econômico e se tornado uma força política na corte imperial japonesa, a tal ponto que nessa época, final do século XII, um shogun chamado Taina no Kiyomori,
ele ascendeu à posição de principal conselheiro do imperador. A partir daí, ele não teve muito trabalho para dominar o governo e tornar o imperador uma figura meramente decorativa. Ele esvaziou todo o poder imperial. Assim começou o primeiro governo dominado por samurais. Ele casou a sua filha com o imperador e com a ascensão do seu neto ao trono, os próprios imperadores passaram a estar ligados aos samurais. O clã Taira, ao qual o Kiyomori pertencia, foi derrotado depois da morte dele pelo clã Minamoto, que tomou o poder para si e estabeleceu o primeiro shogunato. A partir dessa época, o shogun ele passou a ser o título de um governador militar, um ditador, que controlava todo o governo do Japão. O imperador ele não tinha mais nenhum poder além de ser um símbolo. A partir daí, os samurais eles passaram a ser a classe dominante do Japão. E esse poder só aumentou ao longo dos séculos seguintes, quando eles defenderam o país de uma série de tentativas de invasão. Por exemplo, no final do século XII, os mongóis eles tentaram invadir o Japão diversas vezes. Os samurais responderam construindo defesas na costa e executando todos os enviados dos mongóis que tentavam resolver as coisas de maneira diplomática. As tempestades marítimas, provocaram grandes baixas aos mongóis que tentaram invadir por mar. Isso aconteceu várias vezes. Mas a perícia militar dos samurais, mesmo em números menores do que os mongóis, acabou impedindo essas invasões. Foi mais ou menos nessa época, eu estou falando do século XIII, que os japoneses eles desenvolveram uma técnica para forjar metal e com isso eles criaram lâminas mais resistentes à quebra que por isso podiam ser mais leves e que ficaram renomadas no mundo todo por serem muito afiadas. Essa técnica acabou gerando mais para frente a espada que se tornou a marca registrada dos samurais, a katana. A katana ela é definida como uma espada longa com lâmina de no mínimo 60 centímetros de comprimento, ligeiramente curva e afiada só de um lado. Ela tem uma guarda, aquela parte que impede que a mão escorregue para a lâmina, que pode ser circular ou quadrada, e uma empunhadura longa para ser manobrada com as duas mãos. Uma coisa curiosa é que vários autores defendem que a palavra katana não surgiu na língua japonesa. Ela teria vindo de katana, uma palavra em português que indica um tipo de facão longo ou machete usado em duelos originário do Moçambique. Os portugueses, eles foram o primeiro povo europeu a chegar no Japão em 1543 e levaram não só o cristianismo, como os arcabuzes, um tipo de arma de fogo, além de alguns hábitos ocidentais. A partir dessa época, várias palavras portuguesas teriam entrado na língua japonesa, entre elas, provavelmente, a katana. Especialistas em história militar afirmam que a katana é uma das melhores espadas que já foram feitas no mundo. Só que ela estava longe de ser a principal arma de guerra no Japão. Os japoneses, eles lutavam entre si e contra os invasores, principalmente com arcos, lanças. Essas lanças eram longas e também armas de fogo, como arcabuzes trazidos pelos japoneses. A katana e outras espadas eram mais usadas quando era necessário um combate mais corpo a corpo e até mesmo em duelos. Foi durante o período Edo, que durou de 1603 a 1867, que a katana
se tornou uma arma de guerra importante. Esse foi um período relativamente pacífico e a maior parte das lutas eram entre os samurais e ativistas políticos, que eram contrários ao poder dos próprios samurais. A katana era a arma símbolo dos samurais e muitas vezes era dada como presente pelo daimyo ou senhor feudal para os seus guerreiros. Também era oferecida como oferenda nos santuários shintoístas, a religião predominante no Japão. Os samurais normalmente usavam duas espadas, formando um par conhecido como daisho, uma katana e uma arma mais curta, que podia ser uma wakizashi ou tanto. A wakizashi era uma espada parecida com a katana, mas mais curta, com uma lâmina entre 30 e 60 centímetros. E a tato era uma espécie de adaga, mais curta ainda. Só os samurais tinham autorização para usar o daisho, então este passou a ser o símbolo da sua classe. Havia um costume de que quando um guerreiro entrava num castelo, ele deveria entregar a katana na porta, mas era permitido que os samurais mantivessem a espada mais curta, que era justamente a ideal para combates em lugares fechados, o que lhes dava uma vantagem caso algo acontecesse, caso alguma luta irrompesse dentro daquele local. A partir do século XV, o número de guerreiros que não eram samurais começaram a crescer. Pessoas de nascimento comum então começaram a ascender politicamente, chegando até mesmo a cargos de ministros dos shoguns. Uma dessas pessoas foi Toyotomi Hideyoshi, que se tornou grande ministro em 1566. Ironicamente, o Hideyoshi ele proibiu quem não era samurai de portar armas e assim acabou com a possibilidade dessa mobilidade social que ele próprio havia usufruído. O Hideyoshi ele tentou aumentar o poderio do Japão, invadindo a Coreia, com o objetivo final de atacar a China. Mas as duas campanhas elas acabaram falhando, apesar da superioridade militar japonesa. Só que muitos daimyos ou eles se recusaram a participar da guerra ou de enviar os seus próprios samurais. E às vezes quando mandaram alguém que não era muito bom guerreiro. Isso acabou dividindo os comandantes militares japoneses em duas facções. Os que eram contra a guerra se agruparam no exército do leste, sob o comando de Tokugawa Ieyasu, enquanto o exército do oeste agrupava os que eram leais ao Hideyoshi. Quando o Hideyoshi morreu em 1598, as duas facções se enfrentaram numa guerra pelo poder. Quem ganhou foi o exército do leste, que permitiu que o Ieyasu ele se tornasse o novo shogun. Assim teve início o shogunato Tokugawa. Nesse período viveu um dos samurais mais famosos de todos os tempos, provavelmente o mais famoso. O nome dele era Miyamoto Musashi. O Musashi ele nasceu numa província remota no ano de 1584 e teria lutado seu primeiro duelo aos 13 anos de idade. Ele entrou para o serviço do clã Toyotomi e participou da guerra entre o exército do leste e o exército do oeste, ao lado do exército do oeste. Depois da derrota, ele passou a viajar aperfeiçoando sua técnica com os monges e desafiando outros samurais famosos para duelar. Acredita-se que ele venceu mais de 60 duelos ao longo de sua vida e nunca foi derrotado. O Musashi ele ainda participou da última batalha entre os clãs Toyotomi e Tokugawa em 1615. Quando os Toyotomi perderam de novo, ele quase virou Ronin, que é como se chama
aqueles que não serviam a senhor nenhum, o que era visto como uma desonra para o guerreiro. Só que ele deve ter impressionado muito durante a batalha, as guerras, né, que ele foi adotado pelo clã Tokugawa. Mais tarde, ele se tornou professor de outros samurais, ensinando um estilo de luta com 2 espadas que ele inventou. No fim da vida, ele se retirou para uma caverna como eremita, onde escreveu um tratado de artes marciais chamado O Livro dos 5 Anéis e um livro de filosofia. O Musashi, ele faleceu em 1643. A sua história inspirou o romance mais vendido da história do Japão, Musashi, escrito pelo Eiji Yoshikawa e publicado em 1935. Depois da derrota final do clã Toyotomi em 1615, teve início uma longa era de paz que ficou conhecida como período ou era Edo. Edo é o nome antigo de Tóquio, onde o shogunato Tokugawa foi oficializado. Na época, Tóquio ainda não era a capital do Japão. Nesse período, o poder do Japão finalmente ficou centralizado numa única pessoa, um shogun, com os daimyos, os senhores feudais, mantendo a autoridade local. Uma maneira de descrever o Japão dessa época é que ele era um país com sistema feudal centralizado. Durante o período Edo, o Japão ele foi fechado para outras nações e ficou isolado. Os estrangeiros eles foram expulsos ou restritos a ilhas fora do território japonês. Viagens internacionais foram proibidas e o comércio exterior foi reduzido ao máximo. O país também baniu o cristianismo porque ele era visto como uma força desestabilizadora do equilíbrio conseguido. Muitos missionários católicos foram executados, incluindo os chamados 26 mártires do Japão, um grupo de católicos formado por 20 japoneses, 5 espanhóis e 1 português. Eles foram mortos, crucificados em 1587 em Nagasaki e foram canonizados pela Igreja Católica em 1862. Conforme o regime se estabilizou, como acontece em todos os países que passam por longos períodos de paz, surgiu uma questão: o que fazer com os guerreiros? Bom, os samurais eles se tornaram cada vez mais aristocratas, lidando com a burocracia, fazendo o papel de cortesãos e administradores para os daimyos. Os samurais eles se tornaram mais um símbolo de poder das classes dominantes e um modelo de como os outros cidadãos japoneses deveriam agir. Embora os samurais, ao menos em teoria, tinham o direito de matar qualquer plebeu que não mostrasse o respeito devido. Para servirem de modelo para outros cidadãos, os samurais eles deveriam agir com o máximo de correção na sua conduta. Por isso, eles passaram a seguir um código de honra conhecido como Bushido, que quer dizer caminho do guerreiro. O Bushido ele se desenvolveu ao longo dos séculos de existência dos samurais e se consolidou durante o período Edo. Ele é inspirado nos ensinamentos do shintoísmo e do budismo e do confucionismo também, e mudou bastante ao longo do tempo. A forma que consolidou tem como base as virtudes que se esperava que um samurai seguisse: justiça, coragem, benevolência, educação, sinceridade, honra e lealdade. O primeiro dever do samurai era obedecer ao seu senhor feudal, além de respeitar seus ancestrais e o seu nome de família, que era o que fazia dele um samurai. Também era importante o respeito dentro das relações sociais, por exemplo, o respeito entre mestre e discípulo, entre irmão mais velho e irmão mais novo. O samurai ele deveria ser desapegado de questões materiais e não deveria temer a morte.
Uma das lições do Bushido é que a vida acabava, mas o nome e a honra ficavam para sempre. Por isso, quando os samurais se via diante de algo que pudesse ser considerado uma vergonha, uma desonra, como um fracasso em uma missão, ou mesmo ser capturado pelo inimigo, ele era encorajado a tirar a própria vida, a escolher a morte honrada. Isso levou ao surgimento do ritual, que ficou conhecido como seppuku, que também às vezes é chamado de harakiri. O seppuku, ele é um suicídio ritual realizado em público, em que o samurai cortava o próprio abdômen com a tanto, a adaga que acompanhava a katana. Para que ele não ficasse desonrado por uma demonstração de fraqueza, em seguida, um assistente cortava a cabeça do samurai com a katana do próprio samurai. O seppuku, ele também podia ser imposto como pena para os samurais que cometessem ofensas sérias ou por ordem do daimyo. E só podia ser realizado com permissão dos superiores. As mulheres, elas também poderiam realizar o seppuku, mas o ritual era diferente, cortava-se a artéria da garganta. E por falar em mulheres, elas também podiam ser samurais com treinamento em armas e artes marciais. Essas guerreiras, elas foram conhecidas como Onna Bugeisha ou Onna Musha, e nos períodos mais antigos, elas muitas vezes lutavam lado a lado com os homens, algumas até mesmo chegaram à patente de generais em batalha, como a mais famosa delas, Tomoe Gozen, que viveu no século XIII. Ela influenciou as artes marciais e se tornou tema de pinturas e poemas. Durante o período Edo, o papel da mulher, quando ficou tudo pacífico, acabou ficando restrito ao lar e o objetivo das Onabu Geisha passou a ser a defesa desse lar, da família e da própria honra. Uma coisa interessante é que a arma principal delas não era a katana, e sim a naginata, uma espécie de lança com uma lâmina longa, mas muitos aprendiam a usar outros tipos de arma, como arcos e espadas. Essa descrição dos samurais desapegados da vida e prontos para matar ou morrer fez muitos ocidentais considerarem que eles eram guerreiros rudes e violentos, até mesmo ignorantes. Mas, na verdade, a formação deles ia muito além das armas e das artes marciais. Fazia parte do Bushido que o samurai devia ser altamente educado, culto, habilidoso tanto na espada quanto na pena. Eles normalmente eram alfabetizados, mantinham bibliotecas, estudavam filosofia e se dedicavam a artes como literatura, pintura e caligrafia. No século XIX, países como os Estados Unidos e a Rússia começaram a pressionar o Japão militarmente para que esse país abrisse os seus portos para comércio com as nações estrangeiras. Em 1853, um almirante norte-americano aportou na costa do Japão com enormes navios de guerra e forçou a assinatura de um tratado de comércio, encerrando o isolamento do país e iniciando a mudança do feudalismo para uma economia de mercado. A partir daí, tanto a marinha quanto o exército samurai começaram a ser modernizados. A necessidade de profissionalizar as forças armadas por causa da ameaça estrangeira significou que já não havia mais necessidade dos samurais como classe guerreira protegendo o Japão e os seus governantes. Aliado a isso, problemas internos, incluindo a perda do valor dos produtos japoneses por causa da entrada dos produtos estrangeiros mais baratos, levaram ao enfraquecimento do poder dos
shoguns e, consequentemente, dos samurais. Isso iniciou um movimento visando acabar com o shogunato e devolver o poder do governo ao imperador. Esse movimento era liderado por algumas famílias samurais que acreditavam que este era o único jeito de fortalecer o Japão contra a ameaça dos estrangeiros. É aquela velha história, se não pode com ele, junte-se a ele. Então, com isso, eles procuravam fazer com que se absorvesse a modernidade que vinha de fora para não perder a sua cultura. O shogunato ele chegou ao fim oficialmente em 9 de novembro de 1867, quando o shogun Tokugawa Yoshinobu colocou suas prerrogativas à disposição do imperador Meiji e renunciou. Essa restauração do poder imperial ficou conhecido como Restauração Meiji, que deu início à era com o mesmo nome, a Era Meiji, que durou até 1912. Alguns samurais resistiram, alguns não, muitos samurais resistiram e começaram uma guerra contra as forças do imperador. Os samurais eles acabaram derrotados em 1869. Eles ainda ensaiaram uma revolta 8 anos mais tarde, mas aos poucos os daimyos foram desistindo de enfrentar o poder imperial e se submetendo. O filme O Último Samurai retrata esse período, com o Tom Cruise interpretando um oficial norte-americano contratado para treinar o exército imperial. E ele acaba se encantando com a cultura dos samurais e acaba participando da rebelião ao lado dos samurais. O personagem é obviamente fictício, mas é baseado em relatos de militares ocidentais que atuaram no Japão, dos dois lados da briga. Embora vários samurais tenham apoiado a restauração Meiji, a maioria deles ainda tinha uma mentalidade feudalista e obsoleta e insistiam em manter o controle das forças armadas e também da educação. Foi por isso que o imperador Meiji decidiu abolir a classe dos samurais como parte do processo de modernização do Japão. O imperador acabou com os privilégios das famílias samurais, aboliu o direito de portar a katana em público e começou um processo para integrá-los na população normal do país. Esse processo se completou em 1879 e esse foi o fim dos samurais no Japão. Mas não foi o fim da influência dos samurais sobre a vida japonesa. Essas famílias samurais, elas continuaram sendo uma elite cultural e econômica do Japão. Muitos membros jovens foram estudar no exterior e, ao retornar, abriram escolas, jornais e várias outras empresas. Muitos, por exemplo, passaram a se dedicar ao comércio e na década de 1920, cerca de 1/3 de todos os negócios do Japão pertenciam a pessoas de origem samurai. A imagem do samurai de guerreiros honrados, dispostos a enfrentar a morte no lugar de viver em desonra, acabou se tornando um verdadeiro mito, não só no Japão, mas no Ocidente. Eles entraram para a cultura popular de tal maneira que os dramas históricos representando esses guerreiros são um dos temas mais frequentes na televisão japonesa, nos animes e nos mangás. O maior diretor de cinema japonês, o Akira Kurosawa, ele retratou muitas vezes os samurais e a sua cultura em seus filmes. Eles também serviram de inspiração para uma das maiores franquias de todos os tempos, Star Wars. As armas e a armadura dos samurais também se tornaram elementos de decoração, tanto por causa da influência japonesa na estética, quanto do interesse pela mitologia dos samurais. O Bushido permanece vivo como base de valores da cultura japonesa e é estudado por amantes das artes marciais, inclusive o Kenjutsu ou Kendo, a luta marcial japonesa com espadas, que era a base
do treinamento dos samurais. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Diferente, né? Eu achei muito interessante estudar, né, uma cultura fora do que a gente está habituado a trazer aqui para o canal, né, uma cultura mais oriental. E eu queria saber aí o que vocês acharam, o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam de trazer aqui no canal uma coisa tão fora, né, do nosso ambiente. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de compartilhar, tá? E deixa aqui embaixo os seus comentários. Um abraço, até mais.